Boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Academia ABC do Phishing. Eu sou o João Maia Abreu e nas próximas semanas vamos dar a palavra a especialistas em 4 conversas do projeto de negócios com o WeZinc, que visa sensibilizar consumidores e empresas para o cibercrime. No cotidiano atual, em que a internet está sempre presente, a segurança online é cada vez mais importante. Mas sabemos nós os passos a dar para nos protegermos? Nesta que é a primeira Masterclass da Academia ABC do Phishing, recebemos Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Muito bem-vindo, Lino Santos. Boa tarde. E com o Lino Santos vamos conversar sobre o que é de facto o cibercrime, os vários tipos de ameaças e cibercrimes que existem e qual o papel da cibersegurança na proteção das empresas e das pessoas. Com que facilidade pode ser vítima de cibercrime? Porque é que o cibercrime está a aumentar? E como é que a cibersegurança nos pode ajudar e proteger? São algumas das temáticas que vamos abordar e que, por isso, apelo a que se junte à nossa conversa. Aqui, afinal, Lino Santos, o que é que podemos entender por cibercrime? Bom, nós temos um conjunto de tipologias que caracterizam os incidentes de segurança informática ou os crimes. Podemos olhar para uma tipificação destas ações do ponto de vista da motivação. Por exemplo, temos ações que são realizadas por mero gozo pessoal ou por reputação entre pares, normalmente realizados por jovens. Depois temos, obviamente, uma semi-profissionalização onde se pretende ter algum ganho financeiro, ou seja, estamos a falar já de ações que visam a obtenção de um ganho financeiro. Temos também, depois, estruturas bem organizadas na área daquilo que designamos cibercrime organizado. Podemos ter ainda ações realizadas por motivações políticas ou religiosas, aquilo que designamos por activismo. E, digamos, numa escala de perigosidade, no topo temos ações desenvolvidas por Estados ou suportadas por Estados que visam uma vantagem competitiva sobre um outro Estado. Há uma lei que enquadra o cibercrime, a Lei 109 de 2009, que contém um conjunto de tipos penais nela inscritos, a falsidade informática, a interferência em programa ou em dados, o acesso ilegítimo ou indevido, a interseção ilegítima, mas também se entende por cibercrime, no âmbito desta lei, crimes comuns que são praticados com recurso a meios digitais. E aí, digamos, por exemplo, a devassa da vida privada é um crime bastante comum, portanto estamos a falar da publicação de imagem, fotografias ou vídeos, quando um casal se zanga ou um casal de namorados se zanga na internet. Isto é um crime comum que é realizado através de um meio informático. Finalmente, ainda é considerado cibercrime crimes comuns onde a prova assume maioritariamente a forma digital. Muitas das vezes aquilo que nós, usuários da internet, correio eletrónico, nomeadamente, temos perante nós, é uma ameaça que vem sob a forma de um convite, sobre do depósito bancário. Que tipologia é que este tipo de crime, que parece quase uma coisa
que é enviada para uma plenitude de pessoas, ou seja, não é uma coisa focada numa pessoa X, Y ou Z, não é? De que forma é que esse, porque diria que é o mais comum, que parece ser inofensivo, porque as pessoas limitam-se a pôr no spam, mas de facto pode causar bastantes problemas, certo? Sim, nós produzimos estatísticas todos os anos sobre os incidentes de segurança informática que tratamos e efetivamente temos repetidamente à cabeça os crimes de phishing, portanto aquilo que designamos de phishing. Isto passa pelo envio de mensagens de correio eletrónico, de engodos, através de mensagens de correio eletrónico ou através de SMS, ou ainda, mais recentemente, temos observado uma vaga de ações deste género realizadas com chamadas de voz para a obtenção de informação sensível, como credenciais ou então informação pessoal que permita depois uma segunda fase de ataque, ou seja, o conhecimento sobre uma determinada pessoa que lhe permita, lá está, construir uma mensagem mais focada, com uma narrativa mais plausível, e que permita obter credenciais de acesso a sistemas de home banking ou outros, e digamos, o objetivo aqui é o ganho financeiro, claramente. Como assistimos muito com os casos dos multibancos, dos MBWays, agora que muito usados, as transferências, os depósitos, ou o depósito de um multibanco feito por alguém a pedido nas várias plataformas de venda online, não é? Assistimos muito a isso. O senhor só tem que me fazer aqui um depósito, eu vou levantar ali ao multibanco e isto acontece muito também. Infelizmente sim, ou seja, isto decorre um pouco da falta de conhecimento de como estes sistemas funcionam e digamos, estes sistemas e os processos que estão de segurança associados a estes sistemas, como o do MBWay, são de forma relativamente fácil explorados por atacantes, quando do outro lado temos alguém que não tem uma literacia digital suficiente para lidar com isto, ou seja, se não percebermos como é que o protocolo funciona e como é que o processo funciona, é relativamente fácil numa situação de diálogo através de um telefonema ceder as credenciais de acesso e dessa forma associar o número de telefone ou o nosso cartão bancário a um número de telefone de um atacante. Ou seja, aqui aquilo que nós temos que ter em atenção é ter uma atitude desconfiada sempre que recebemos um telefonema, sempre que estamos a realizar um processo de pagamento que não dominamos, portanto, de uma aplicação que não dominamos. Digamos, uma atitude desconfiada é sempre uma boa forma de evitar este tipo de fraudes. E aqui temos sempre uma questão que é a do fosso digital, ou seja, a diferença que existe entre as gerações mais novas, a dominarem mais o meio digital, mas se calhar sem noção dos perigos que ela acarreta, e depois as gerações mais velhas com pouca noção do digital, que não foi de facto, não esteve presente na maior parte da sua vida e portanto entram numa fase já tardia da vida, o digital, e que com medo, mas podem ser levadas, portanto, há estas duas gerações, ambas, diria eu, mas quem vai confirmar é o engenheiro Lino Santos, se são de facto alvos preferenciais. Sim, os nossos dados apontam precisamente nesse sentido, ou seja, temos uma população idosa e com menos estudos, são precisamente aqueles que têm uma tendência para ter menos cuidados na utilização de tecnologia. Ou seja, aquilo que referiu e muito bem de uma noção não precisa do risco que correm quando usam a tecnologia. Já relativamente aos mais jovens, o problema pode ser distinto. E isto, digamos, na faixa etária mais jovem, o que nós observamos é um apetite para o risco. Ou seja, há uma noção dos perigos, mas ainda assim há uma vontade de os correr, o que é natural também no mundo real, nesta faixa etária. E haverá também, pergunto-lhe,
muita facilidade em não querer correr riscos, não querer correr ou não querer tornar as coisas muito morosas e, portanto, às vezes facilitar naquilo que deviam ser as regras de segurança, o que me leva a outra questão, que é, face a essa situação, face a essa realidade, o que é que pode e deve ser feito por cada uma dessas gerações? Ou seja, o que é que os mais novos, o que é que devia ser feito e dado como ensinamento aos mais novos e em que é que os mais velhos poderiam ter ajuda concreta? A receita é a mesma, talvez a forma de a servir é que poderá ser diferente. Ou seja, o que nós precisamos claramente é de melhorar os nossos níveis de literacia digital e literacia para a cibersegurança. Ou seja, temos que dotar os nossos cidadãos dos instrumentos que os permitem prevenir estes riscos. Isso significa, desde logo, conhecer e ter a noção do risco, não é? Por um lado, e depois ter um conjunto de comportamentos e atitudes condicentes com cada uma destas situações. Nós aqui temos um conjunto de cursos online de curta duração e gratuitos, estão disponíveis no nosso site, que endereçam 4 temas essenciais para esta literacia, para a cibersegurança. Um deles pretende dar as noções básicas de cibersegurança, aqueles cuidados com os passwords, o que é que devemos fazer com dispositivos móveis, a questão dos backups, a questão da atualização de software, aquilo que podemos fazer quando estamos em viagem, o tipo de cuidados que precisamos de ter e também, obviamente, informado pelos riscos que corremos, digamos, se não percebermos o risco, quase certeza que não vamos aplicar a medida de proteção, não é? Só o fazemos se percebermos que efetivamente estamos em risco. Temos um outro curso que endereça o tema da desinformação e das fake news, portanto, um curso que fizemos numa parceria com a Lusa, que pretende explicar o fenómeno de fake news, por um lado, e por outro, ajudar com um conjunto de comportamentos que permite reconhecer aquilo que pode ser uma notícia falsa, por um lado, e por outro, não propagá-la, portanto, evitar a cadeia de propagação daquilo que são notícias falsas. Temos um terceiro dedicado ao consumo online, portanto ao comércio online e às burlas que estão inerentes às compras online. E por último, um dedicado aos cuidados a ter com as redes sociais, aqui mais numa lógica de proteção da privacidade. Em termos das pessoas, essa pedagogia existe, essa preparação existe, de facto. Em termos de empresas, as empresas no fundo estão sujeitas a tudo isto, quer pelas suas redes de segurança não estarem completamente estanques, nenhuma está, suponho eu, mas as empresas terem, apesar das suas regras de segurança, nem sempre conseguirem evitar que haja, de facto, esses malwares, não é? E como eu dizia, os mails de phishing que qualquer pessoa pode abrir e carregar num link, porque o médico não sei de onde que envia uma doação, tudo isto existe e tudo nos chega às mãos e é, se calhar, o lado mais visível que nós temos. Mas as empresas, em termos de pedagogia, quer para os seus trabalhadores, quer mesmo para os seus clientes, em muitos casos delas, o que é que podem ou deviam estar a fazer, ou se calhar já estão? Nós temos um conjunto de instrumentos para ajudar as organizações a crescer na sua maturidade. Se focarmos especificamente neste phishing, e há um conjunto de atividade maliciosa que pretende, digamos, tem como alvo a organização, aqui destacava os esquemas de fraude, que nós designamos de fraude CEO, que basicamente passa por enviar uma mensagem muito bem enquadrada ao diretor financeiro de uma organização, a simular uma autorização do patrão para uma transferência bancária, para o pagamento de uma determinada fatura, só que neste caso o IBAN ou a conta bancária é do atacante, não é? Portanto, este é um tipo de fraude muito comum com as empresas. E depois temos uma outra classe de problemas que é o ransomware, portanto, os resgates digitais. Portanto, isto é uma técnica que passa por invadir uma infraestrutura, cifrar o conteúdo dessa infraestrutura, os dados dos servidores e dos computadores pessoais dessa infraestrutura e depois pedir um resgate
para libertar a informação e os sistemas. Aqui, aquilo que nós aconselhamos é a adoção de um referencial de segurança ou de cibersegurança comum. E aquilo que nós temos no Centro Nacional de Cibersegurança para PMEs é o selo de maturidade digital na sua componente de cibersegurança. Portanto, é um selo que endereça em 3 níveis de certificação um conjunto de controles que as organizações devem ter para se prevenirem, protegerem e recuperarem de forma eficaz em incidentes de segurança informática. E à cabeça temos coisas simples como, digamos, no nível mais básico, temos coisas simples como, lá está, a formação para a literacia de cibersegurança de todos os funcionários da organização. Eu acho isto extremamente importante. 53% dos incidentes que nós tratamos, o fator explorado não foi o sistema informático, foi o humano. Portanto, para uma empresa é extremamente importante ter todos os seus colaboradores de alto a baixo com, digamos, conceitos básicos e os comportamentos básicos de cibersegurança. Mas outras coisas muito importantes como a autenticação múltiplo fator, foi algo que observamos em 2022, que era um ponto, digamos, a quebra das credenciais de acesso, das passwords, a venda de passwords na dark web e no mercado de cibercrime para que os entrar dentro da estrutura e realizarem os ataques de ransomware. Começamos a ver um aumento desse tipo de ações e, portanto, responder a isso, basta ligar o sistema de múltiplo fator de autenticação e, portanto, para além da password, ter um código através do telemóvel, ou ter um cartão digital, ou ter outro mecanismo que permita proteger a infraestrutura da organização a este tipo de ataques. Portanto, temos 3 níveis de certificação neste selo de maturidade digital. É um caminho, portanto, temos todas as empresas, isto é endereçado a pequenas e médias empresas, a começarem o caminho com a obtenção do selo de maturidade digital no seu nível bronze. Podemos dizer quase que o pior inimigo da firewall é o homem, não é? E a sua fragilidade e a sua vontade de aceder a determinados links, ou o que seja, não é? No fundo. Ou seja, nenhuma empresa está devidamente segura se o capital humano não estiver também focado nesse objetivo, como o engenheiro Lento Santos dizia. Os nossos dados dizem precisamente isso. O melhor investimento é o investimento na literacia digital, na literacia para a cibersegurança. E 53% dos casos serem, de facto, provocados pelo capital humano, dá-nos bem essa imagem do que estamos a falar. Ora, há aqui vários tipos de segurança quando falamos de cibersegurança: a segurança de rede, segurança das aplicações, a segurança de informações, segurança operacional, mas também a recuperação de desastres e a continuidade dos negócios e a formação do utilizador final. Isto vem muito a propósito também daquilo que foram os casos no ano passado. Grandes empresas, grandes companhias foram sujeitas, nomeadamente a Vodafone, a TAP, e que colocou em perigo não só os próprios clientes, os stakeholders, os fornecedores, mas também, não só a nível de dados, mas também a nível da operacionalidade de algumas organizações, que dependem, no caso, por exemplo, da Vodafone, como os bombeiros. Aprendemos alguma coisa com aquilo que aconteceu? Conseguimos aprender? Não, aprendemos com certeza. E a grande conclusão que tiramos dos incidentes que tratamos em 2022 é que as organizações que estavam de alguma forma preparadas para o impensável ou para a situação anormal foram aquelas que tiveram um menor impacto no seu serviço e conseguiram preservar a sua informação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma organização não deve assumir que isto só acontece aos outros. Qualquer organização deve investir na cibersegurança, porque isso é, digamos, para pequenas e médias empresas pode ser um fator de sobrevivência. E isto significa, por um lado, escolher um referencial. Eu acabei de indicar o referencial do selo de maturidade digital, é aquilo que nós aconselhamos, desenvolvê-lo
de uma forma consistente, ter uma noção das ameaças, significa fazer análise de risco, significa desenvolver processos de transição digital, tendo por base uma avaliação de risco, ou seja, não olhar apenas para as vantagens dessa transição digital e assumir que se tem uma maior exposição, tem que implementar um conjunto de medidas que mitiguem essa maior exposição e depois estar preparado para um incidente de grande dimensão. Isso significa ter um plano de continuidade de negócio e ter, eu não diria recursos para recuperar, mas pelo menos ter os contratos preparados para se socorrer no caso dessa necessidade. E que análise é que faz da reação que estas grandes empresas, em termos genéricos, não empresa a empresa, como é que houve em termos de recuperação? Houve uma boa comunicação? Houve uma boa resposta logo na altura do incidente? Tivemos situações muito dispares. Tivemos situações onde a resposta foi excelente, e aliás, surpreendentemente excelente, tendo em conta o dano causado pelo incidente, e tivemos situações onde havia uma falta de preparação que resultou numa indisponibilidade de serviço prolongada e em perda de dados. Portanto, daí aquela lição, a grande lição aprendida de 2022 é que uma empresa que se preparou para o pior conseguiu resistir e recuperar de uma forma mais estruturada e mais rápida e perdeu menos informação. E em termos de vantagens, a cibersegurança está à frente, atrás, a par e passo destes crimes, dos criminosos? A cibersegurança tenta sempre acompanhar, portanto, e é um alvo em movimento. Aquilo que nós fazemos aqui no centro e aquilo que pretendemos dar à sociedade é uma visão do que é o quadro de situação, ou seja, nós temos referenciais que apontam para um conjunto de medidas, mas depois temos no nosso site publicação de alertas que tentam responder a situações imediatas. Por exemplo, o ano passado tivemos 2 ou 3 situações de atividade de exploração de vulnerabilidades em aplicações muito conhecidas e muito usadas, e o que nós fizemos foi lançar alertas sobre como mitigar essa exposição dessas vulnerabilidades. Portanto, temos que estar atentos à atividade maliciosa em curso, trabalhamos em rede a nível internacional e a nível nacional, temos uma rede nacional de equipas de resposta a incidentes, temos uma rede europeia de equipas de resposta a incidentes, que partilha informação numa base diária, e sempre que há uma situação que começa a criar um padrão, nós aí temos que atuar, perceber qual é que é a pegada do problema no território nacional e avisar quem tem que ser avisado sobre o que é que deve fazer para se proteger. E como é que se mitiga essa vulnerabilidade que falou, em termos genéricos? Não vou aqui pedir nenhuma aula sobre o que é que deve ser feito, mas o que é que pode ser feito de imediato? Ou seja, que regras básicas é que devem ser cumpridas, quer pelas empresas, quer pelas pessoas, mas vamos primeiro às empresas. Que regras básicas é que podem ajudar a mitigar essa vulnerabilidade, como falou? As empresas devem ter uma política de atualização de software e devem monitorizar a aplicação dessa política de atualização de software. O mesmo que os nossos telemóveis. Portanto, de vez em quando recebemos uma mensagem a dizer que existe uma nova versão do sistema operativo para o telemóvel. Nós devemos, se não for imediatamente, num curto espaço de tempo, fazer essa atualização. O que é que isso significa? Essa atualização vem corrigir um conjunto de vulnerabilidades que foram identificadas naquele mês. Tipicamente aparece uma coisa dessas por mês, depende do sistema operativo. Nas organizações, para todos os sistemas de informática, temos de ter uma política desse género. Ou seja, o que acontece quando surge uma exploração de uma vulnerabilidade destas, significa que há um conjunto de entidades que não foram diligentes na atualização das suas aplicações. A vulnerabilidade é tão mais crítica quanto a aplicação a que diz respeito tem um uso mais comum. Por exemplo, vamos imaginar, e estou apenas a dar um exemplo hipotético, toda a gente usa o Acrobat Reader no seu computador. Imagine uma vulnerabilidade no Acrobat Reader. É algo que dá potencialmente, a exploração dessa vulnerabilidade dá potencialmente acesso a qualquer computador ao atacante. As organizações, sempre que o fabricante, e aqui há um driver que é o fabricante,
produz uma atualização do software, devem imediatamente fazer e ter um procedimento para a atualização desse software. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser explorado por um atacante. E segundo o Centro Nacional de Cibersegurança, isso existe? É essa a prática na generalidade das empresas nacionais? Conseguem ter essa leitura? Nós não temos números que sustentem aquilo que eu vou dizer, mas a nossa noção é que as organizações de maior dimensão ou com, digamos, um pendor mais tecnológico têm políticas deste género implementadas. Isto é uma boa prática há décadas. Portanto, agora, também temos, obviamente, um conjunto de entidades, de pequenas e médias empresas que provavelmente não têm a atenção necessária a isto, e depois temos também um conjunto de situações que têm que ver com sistemas legacy, ou sistemas antigos, ou seja, eu tenho uma aplicação que só funciona nesta versão do sistema operativo. Eu não posso fazer uma atualização daquela versão do sistema operativo, porque senão aquela aplicação vai deixar de funcionar. E eu até já nem tenho um contrato de manutenção, ou a empresa que me vendeu aquilo já não existe, etc, etc. E, portanto, aqui temos que gerir, chama-se isto, a gestão de vulnerabilidades, a gestão responsável de vulnerabilidades. Isto é algo que as empresas têm que adressar uma lógica de risco, que é, ou eu fecho a aplicação porque estou a correr um risco de intrusão, ou eu mantenho a aplicação a funcionar por um período até conseguir mitigar o problema. E precisamente as empresas têm cumprido uma função que eu acho que devia ser importante. Reportam ao Centro Nacional de Cibersegurança incidentes, por mais ínfimos que possam ser esses incidentes, mas que vos podem dar ao Centro Nacional de Segurança, ao vosso trabalho, dicas e importante forma de trabalhar e de combater o cibercrime? Isso é uma excelente pergunta. Nós recebemos dezenas de notificações por dia e aconselhamos toda a gente a notificar incidentes. Temos uma notificação obrigatória, ou seja, aquilo que são operadores de serviços essenciais, operadores de infraestruturas críticas e administração pública são obrigados a notificar os incidentes ao Centro Nacional de Cibersegurança, desde que estes incidentes tenham um impacto relevante na sua atividade, mas promovemos e incentivamos a notificação voluntária. E porquê? Porque a informação e a análise que fazemos destes pequenos incidentes podem ser extremamente úteis para produzir um alerta que vai proteger um maior número de empresas de serem atacadas no futuro. Ou seja, cada um destes incidentes é analisado. Se nós vemos uma tendência, por exemplo, um ataque por arrasto, não é? Se vemos uma tendência em determinado modus operandi, se vemos uma tendência em determinado tipo de incidentes, vai chamar a nossa atenção, por pequeninos que sejam, e vamos produzir um alerta para, de alguma forma, proteger outras entidades de serem atacadas com sucesso. Muito Santos, eu vou-te só perguntar aqui muito rapidamente duas questões para antes do final da nossa conversa. A primeira, qual é o futuro do cibercrime e da cibersegurança em Portugal? O que é que nós podemos dizer sobre aquilo que está a ser feito em termos de trabalho da cibersegurança? Do ponto de vista da prevenção ou do ponto de vista do atacante? Ambos. Bom, do ponto de vista do atacante, nós temos assistido a algumas tendências, um crescimento sustentado, infelizmente, naquilo que são os ataques de ransomware e de phishing. Portanto, isto significa que o modelo de negócio do atacante está a ter sucesso e há uma aposta forte nesta tipologia de ataques. Estamos bastante preocupados com tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a capacidade que ela pode trazer ao atacante de automatizar os ataques, ou pelo menos parte das fases de um ataque, reconhecimento ou mesmo a intrusão, serem automatizadas. Isso vai nos criar, obviamente, dificuldades. Do lado da proteção, temos também a mesma esperança em novas tecnologias que permitam de alguma forma antever e prevenir ataques, e aqui a inteligência artificial também é uma aposta muito forte, e temos em toda a Europa as autoridades nacionais de cibersegurança a apostar na implementação deste tipo de mecanismos. E muito rapidamente, uma dica de cibersegurança que deve ser obrigatória para qualquer um de nós.
Pensar antes de clicar. Aí está. Ter uma atitude defensiva e desconfiada. Sempre desconfiado, não é? Sempre desconfiado. Bento Santos, muito obrigado pela sua presença. Damos assim por terminada a nossa primeira masterclass da Academia ABC do Phishing, desenvolvida em parceria com o Ezinc. Para saber mais sobre este projeto de negócios com o Ezinc, vá até abcdofishing.negócios.pt. Por lá vai encontrar conteúdos explicativos sobre o cibercrime para se manter em alerta e sempre protegido. Já sabes, estaremos de volta no site do Negócios para mais uma conversa da Academia ABC do Phishing. Até já!